Bom dia, alunos. Estamos iniciando nossa aula de hoje, ainda não presencial, comentando rapidamente justamente isso, que na semana passada nós postamos uma aula no Google Sala de Aula, um resumo que pretendíamos debater hoje em sala de aula presencial. No entanto, continuam as restrições e não vai haver aula presencial hoje. E nós vamos, de todo jeito, comentar o que já sugerimos inicialmente no resumo. Então vejam bem, inicialmente a partir da transição da mitologia para a filosofia, que isso não foi de um dia para o outro, né? Isso aconteceu durante séculos até. Então vejam só, há correntes que defendem que a mitologia influenciou a filosofia. Outras negam essa influência. Por exemplo, Friedrich Hegel, nega essa influência da mitologia para a filosofia. Ou seja, a mitologia está lá. A filosofia é a razão, puramente a razão. Já Francis Comfort, por exemplo, defende a influência. Acha que justamente houve uma influência nessa transição da mitologia para a filosofia. Ou seja, surgiu o estudo da razão, mas baseado em fatos que, vamos dizer, tinham origem mitológicas. Bom, é inicialmente necessário que vocês gravem bem umas palavras que são palavras-chave na filosofia. Logos, ou seja, a ligação das ideias, o pensamento racional, a razão. Physis, natureza dos seres. Então, filósofos da physis, filósofos da natureza, né, que estudavam a natureza dos seres. Foram os primeiros filósofos, foram filósofos da natureza. Arré, princípio universal, origem. E, justamente, muitos filósofos, como vocês verão, trataram especificamente de achar essa arré, essa origem, o princípio universal, e fazer, a partir daí, a sua filosofia, o seu pensamento filosófico. Bom, a gente observa de início que a filosofia tem como objetivo buscar encontrar explicações gerais, desenvolve o pensamento crítico. O primeiro filósofo tratou-se de Tales de Mileto. Todo mundo concorda que Tales de Mileto foi o primeiro sábio grego, né? Pessoa ligada ao pensamento, à sabedoria, à razão, foi Tales de Mileto, que falaremos posteriormente. No resumo, colocamos a Teogonia, né, que Hesíodo foi um grande poeta grego que viveu no século 8 a.C. Sua obra mais conhecida é a Teogonia, que nos conta como o mundo surgiu a partir dos primeiros deuses, seus nascimentos, etc. Ora, vejam só, na Teogonia é onde Hesíodo mostra o nascimento dos deuses, como, do mesmo modo, o nascimento dos homens, né? Porque, na verdade, os homens é que criaram os deuses, né? Hesíodo, com o seu pensamento na criação dos deuses, foi quem criou os deuses, né? Daí, quer dizer, existia aquela propagação para os povos da época, né? No caso, os gregos. Estamos falando da filosofia grega. Mas, sem dúvidas, tinha um sentido, né? Depois, falamos um pouco dos pré-socráticos. Ora, pré-socráticos não são essencialmente filósofos antes de Sócrates. Alguns são até contemporâneos de Sócrates, só que tinham uma filosofia diferente. Estudavam, por exemplo, filósofos da natureza, estudavam a physis, né, a natureza. Já
Sócrates estudava o homem, né? Tinha como objetivo da sua filosofia o ser humano, o ser existencial. Bom, diante do início da filosofia, nós temos a escola jônica, ou seja, os filósofos jônicos, Tales de Mileto, Anaximandro e Anaxímenes, né? Seus discípulos. Anaximandro de Mileto foi um dos grandes filósofos pré-socráticos da Grécia Antiga. Discípulo de Tales de Mileto, Anaximandro procurou resolver os problemas filosóficos levantados por seu mestre. Assim desenvolveu diversos estudos sobre a natureza, filosofia, política, matemática, astronomia e geografia. Anaxágoras, também da escola de Mileto, pré-socrático, né? Nascido na Jônia, fundou a primeira escola filosófica de Atenas. Era protegido de Péricles, que também era seu discípulo. Em 431 a.C. foi acusado de impiedade e partiu para Lampsaco, colônia de Mileto, também na Jônia, e lá fundou uma nova escola. Anaxágoras, agora Anaximenes, cadê? Anaximenes, não está aqui. Anaximenes foi também um seguidor de Tales de Mileto, só que era discípulo direto, no caso de Anaximandro, né? Mas tinha também as suas teorias sobre a origem das coisas, né? A origem do universo, as origens da natureza, certo? Bom, em seguida, nós adentramos, neste momento, aos sofistas. A palavra sofia, eu já falei anteriormente, significa sabedoria. Daí o nome filosofia, amigo do saber, amigo da sabedoria. Originariamente seria um termo para as técnicas ensinadas por um grupo altamente respeitado de professores de filosofia e retórica na Grécia Antiga. São esses os ditos cujos eram professores, os sofistas. Porque enquanto que o filósofo, como por exemplo Sócrates, humilde, um homem pobre, né, andava pelas ruas, fazendo filosofia nas ruas com quem encontrava. Ele discutia assuntos filosóficos. Os sofistas não, os sofistas eram professores. Eles faziam as aulas por dinheiro. Eles tinham como objetivo ensinar propriamente aquelas pessoas que desejavam ser tribunos, participarem da democracia ateniense, por exemplo, e tinha que ter conhecimentos. Daí os sofistas ensinavam essas práticas, né? Os principais sofistas foram Protágoras, 490 a.C. a 420, que foi um pré-socrático grego, contado como um dos sofistas por Platão em seu diálogo. Protágoras, Platão acredita-o a inventar o papel do sofista profissional, ou seja, o professor profissional, né? Platão atribui justamente a Protágoras. Uma frase muito célebre de Protágoras é que o homem é a medida de todas as coisas, das coisas enquanto são, das coisas que não são enquanto não são. Então vejam bem, daí começa a haver, bom, sem dúvida os sofistas faziam algo de filosofia, é óbvio. No entanto, era negado por Platão e Sócrates, porque diziam que eles não tinham compromisso com a verdade. A verdade, só quem tinha compromisso era a filosofia. Para eles, a verdade era, para Platão e Sócrates, a verdade era relativa para os sofistas. Só era autêntica, né, para os filósofos. Eu não pensaria dessa forma. Sem dúvida,
eu reconheceria que os sofistas também tinham um papel importante naquele início, que as pessoas começaram a pensar, começaram a utilizar a razão. E eles, claro que fizeram isso. Eles utilizaram também a razão do mesmo modo que os filósofos. Bem, não vou me alongar no vídeo, porque assim não haveria necessidade do vídeo. Eu iria fazer a aula toda só falando. Em outras oportunidades eu farei isso. Mas como no caso eu me propus, a gente apresentei o resumo e nós debateríamos o resumo, então isso nós praticamente já fizemos, né? Sucintamente, porque na verdade era um resumo. Então, vocês assistam ao vídeo que será colocado. É um vídeo documentário muito interessante. Eu procurei e encontrei um que se adequava, porque existem, se vocês forem no YouTube, vocês vão encontrar muitas aulas, né? Professores diversos, de até cursos, né? De filosofia e tal, mas não são assim tipo documentário. Eu prefiro, para efeito de apresentar concomitantemente com as minhas colocações, eu prefiro justamente os vídeos documentários. E esse vídeo documentário que nós vamos exibir para vocês é excelente. Agora, o que eu peço para vocês é o seguinte, que assistam com muita atenção, procurando realmente entender os assuntos. Se ficarem com dúvidas, pesquisem, né? Vão no Google e façam a pergunta que quiserem, que vão encontrar uma resposta. Aliás, não vão encontrar uma, vão encontrar muitas respostas, né? De pessoas diversas para o mesmo assunto. Então é muito bom que vocês sempre façam esse trabalho concomitantemente, de textos, com vídeos, tem tudo no Professor YouTube, certo? Então é muito bom que vocês façam isso. Vocês se interessando é tão fácil, né? Hoje em dia, se eu, por exemplo, tivesse tido essa oportunidade de estudar hoje, eu aproveitaria muito mais até do que aproveitei na minha época, né? Porque justamente as facilidades são muito grandes. A internet é, como eu sempre digo, é a maior biblioteca do mundo, né? Então, meus queridos, estudem atentamente, assistam o vídeo integralmente. É uma série denominada Evidência, que é muito boa sobre filosofia. E nós vamos continuar, vez por outra, apresentando um assunto e debatemos. Apresentamos o vídeo documentário e comentamos, né? Discutimos aquele assunto. Isso eu creio que será muito interessante. Então, iniciemos hoje com esse vídeo e vocês... Vejam só, eu quero lembrar uma coisa. Quando a gente fala em aula não presencial, há assim uma espécie de um estigma, né? A gente fica, aula boa é aula presencial. Nem tanto. Às vezes eu estou vendo o seguinte, na aula presencial, há muita gente atrapalhando até. Enquanto tem, vamos dizer, numa sala de aula que estejam presentes 20 alunos, a metade, que já é muito, talvez esteja interessada. A outra metade não. Atrapalha. Eu passei muito por isso durante já anos, né? Então é fácil da gente ter essa percepção. Muitos só atrapalham. Já na aula online, não presencial, não há essas pessoas atrapalhando. Parece até, pelo que eu percebi, por exemplo, dando aula assim, falando através do Meet, que os alunos ficam mais atentos, né? Observando, ouvindo, né? Então não deixa de ser muito interessante a aula não presencial. É a mesma coisa, tem o mesmo valor. Para quem quer, tem o mesmo valor. Então, meus queridos, aproveitem e estudem. Tudo de bom, até a próxima.